Algumas pessoas perguntam como é possível ter uma vida que nos faz superar de dificuldades, limitações e poder ter mais equilíbrio na vida. A minha resposta não seria outra. É eu e você mantermos uma busca espiritual diária da presença de Deus. A palavra do Senhor nos conta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 4, nos dá o grande exemplo do próprio Jesus, que ele, vivendo um momento de consagração, em um momento em que a sua carne sentiu fraqueza, ou seja, sentiu fome, e ele foi naquele momento tentado, e Satanás chegou para ele e disse, olha, se tu és filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? E no versículo 4 ele diz para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus faz essa afirmação, Jesus naquele momento ali, talvez a sua carne, talvez a sua condição natural poderia estar fraca, mas espiritualmente ele estava muito forte. Ele estava num momento de consagração e jejum. E todas as limitações que poderia haver na sua vida natural foi superada pela sua vida espiritual. Todas as tentações que ele viveu ali, ele venceu todas, porque no momento em que ele estava relacionando com o Pai, no momento que ele estava tendo aquela busca diária com o Pai, fez com que ele superasse e ele vencesse tudo aquilo que era um obstáculo. A vida cristã, Deus nos criou com o propósito de relacionarmos com Ele. E esse relacionamento é um relacionamento diário. Quando nós vamos ver ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, nós temos exatamente uma afirmação ali em que o próprio Deus, ele cria o homem e na virada do dia ele se relacionava com este homem. Deus criou o homem aonde o seu relacionamento para com ele era algo diário. E esse relacionamento diário que nos faz fortes, que nos faz realmente robustos em uma vida que nos dá condição para equilibrar as outras áreas da nossa vida, inclusive as áreas emocionais. O apóstolo Paulo, ele escrevendo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz o seguinte, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Há uma necessidade do nosso interior, da nossa vida espiritual, ter esse renovo dia após dia. Nós só conseguimos ter esse renovo dia após dia quando nós começamos a ter uma busca diária da presença de Deus. Uma busca que nos faz renovar espiritualmente e diariamente na presença de Deus. Quando eu e você entendemos esse princípio e quando eu e você começamos a praticar isso, sem dúvida, as outras áreas da nossa vida vai tomar o seu lugar e nós sentiremos mais forte. E quando Jesus ele faz essa menção, combatendo o próprio Satanás, dizendo não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus estava fazendo uma citação de Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 8, que era algo já de um mandamento da palavra de Deus para a nossa vida, para a vida humana. Aonde eu e você devemos entender que, assim como a nossa vida física precisa de alimento, a nossa vida espiritual precisa de alimento. E o nosso alimento é o nosso relacionamento com Deus. É eu e você nos despertando para relacionar com esse Deus, para buscarmos esse Deus, e aí os outros resultados, sem dúvida, virão na nossa vida. E quando eu e você começamos a pensar nisso, alguns perguntam, como é possível manter, então, essa vida de renovação diária na presença de Deus? Será que eu indo ao culto em um determinado dia da semana, eu separando o domingo com Deus, já não é o bastante? Eu te digo que ir aos domingos ou ir qualquer dia da semana na igreja é importante, válido e é preciso fazermos isso. Mas é bem compreensível que isso só não é o bastante. Eu e você precisamos separar alguns minutos diários, alguns minutos, que seja 5, que seja 10, mas que eu e você nos disciplinemos em buscar ao Senhor, em estar separando alguns momentos para a meditação da palavra, alguns momentos em oração. E quando eu e você fazemos isso, a nossa vida espiritual, ela começa a ser fortalecida. E quando a minha e a sua vida está numa condição
de resistência maior, nós conseguimos vencer as dificuldades da vida em todos os níveis. Nós conseguimos combater as pressões da vida e nós conseguimos ter uma vida que precisamos. Deus, Ele quer que eu e você nos empenhamos para ter essa busca. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a respeito da oração do Pai Nosso, Ele faz questão de mencionar, dizendo, o pão de cada dia nos dai hoje. Essa menção do pão de cada dia nos dai hoje não está só preso às questões físicas, mas também às questões espirituais. É necessário que eu e você viemos alimentar todos os dias daquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não vejo necessidade de ter uma tamanha busca, eu não vejo necessidade de fazer tanta leitura da palavra do Senhor. Alguns até dizem, olha, eu já li a palavra do Senhor várias vezes. E eu digo para você que isso é muito bom e é necessário que eu e você tenhamos essa busca e esse conhecimento. Mas paralisar nesse conhecimento não é o bastante. Eu não sei qual a idade que você tem, mas pegando pela minha idade, e se eu for analisar o tanto de alimento que eu já consumi até hoje, isso já daria toneladas e toneladas de alimento que eu já havia consumido para a minha condição física se manter em pé. Mas se há 3 anos eu resolvesse dizer, olha, eu já tenho consumido mais de 15 toneladas de alimento, eu não vejo necessidade de me alimentar mais. Com certeza eu não estaria aqui hoje, porque o meu corpo não suportaria e eu morreria. Eu e você, também na vida espiritual, por mais que em algum momento já ganhamos determinados conhecimentos e já temos determinadas leituras da palavra do Senhor, isso não é o bastante para que eu e você paralisemos e estagnemos. É necessário que eu e você venhamos ser perseverantes nessa busca e venhamos estabelecê-la diariamente para a nossa vida. Sendo assim, nós seremos fortalecidos em toda e qualquer situação. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo e que você desse um like aí no nosso canal, escrevesse, convidasse as pessoas e pudesse disseminar essa mensagem para abençoar outras vidas. Se você foi abençoado, eu gostaria que você pudesse fazer isso e que Deus continue falando ao teu coração através da nossa vida.